como que hoje está essa relação de né, aquisição de capital para o mercado da saúde? Você que está empreendendo na área, é difícil conseguir investimento, conseguir capital? Como está o cenário? Como você enxerga o cenário hoje? Olha, o investimento na saúde, ele sempre, pelo menos do meu ponto de vista, tá? Não sou uma pessoa que tem um grande conhecimento de investimento, não tenho mesmo. Eu falo que eu sou uma empreendedora nova, eu me considero nova aí no mercado de empreender, né? Quando a gente fala de empreender, investir em saúde, as pessoas pensam em tecnologia e em ciência. E faz sentido. Tipo, tô descobrindo a cura do câncer. Pesquisa. Então, pesquisa, né, e tecnologia. Um novo equipamento. Então, por exemplo, agora está muito forte no Brasil a cirurgia robótica. Né, os equipamentos de robô, as cirurgias por robô. Então, isso requer um investimento muito grande. E óbvio que existe muito capital voltado para isso. Tanto de médicos como das holdings, né, que vêm e investem em tecnologia. Porque aquilo é seguro, né, eles sabem. Em ciência também, porque em medicamento, indústria farmacêutica. Então, eu vejo muito dinheiro rodar, né, nesta área. Investir em serviço de saúde é mais difícil. É muito mais difícil. A não ser os grandes hospitais, as grandes autarquias. Aí, óbvio, vou investir no Einstein, sei lá, vou comprar... Óbvio, está estabelecido. Para mim, enquanto pequeno empreendedor de serviço de saúde, é difícil, é muito difícil. Mas, eu vou te dizer que eu já tive algumas propostas. Algumas. Mas então, aí de sociedade. De sociedade, de venda, de investimento para a sociedade. Sócio financeiro. Exato, tá? Então, o que me faz pensar que eu estou no caminho certo e o que me faz pensar que a minha empresa é um bom negócio. Mas pode ter certeza, Lélia, que isso, em termos financeiros, é a melhor demanda que você pode ter, é o melhor feedback, na verdade, porque é a demanda orgânica, né? Sim. É onde você está atraindo capital. E já tive isso tanto de médicos, então tem alguns médicos que falam, vamos pensar em alguma coisa junto, vamos fazer, porque é o que você falou, eles têm o capital um pouco maior, eles investem primeiro nas clínicas deles, e é ótimo que eles investam, porque como eu trabalho, Eles são meus clientes. Eles são meus clientes, e montar as próprias clínicas, mas quando eles me veem trabalhando nas clínicas deles, e isso não é o que eu falei, já teve algumas pessoas que falam, pô, é muito legal isso que você faz. E aí eles percebem essa inovação, então eles falam, olha, eu tenho uma grana, eu posso investir em você. Né? Por que eu ainda não deixei tudo isso acontecer? Porque eu estou nessa fase de organização de negócio. Então essa consultoria que a gente fez é uma consultoria recente, que aconteceu no meio da pandemia aí pra gente. A minha empresa cresceu muito na pandemia, eu cresci 150% na pandemia. Então, porque a deshospitalização fez com que os médicos abrissem mais clínicas. Esse crescimento você está medindo em faturamento e número de clientes? Nos dois. Tá? Essa empresa que está com a gente mediu nos dois, pelos dois... Ponderou pelos dois fatores. Exato, pelos dois fatores. É o que é mais certo. Exato. E aí, a gente teve esse crescimento. Então, o que a gente organizou com eles? Que a gente ia organizar todos os produtos, então... o que eram os produtos aí, né, do Mar Azul, o que a gente realmente ia manter, o que a gente ia tirar. Então, eu estou organizando a empresa. E aí eu acho que só com ela realmente organizada é que eu posso dizer, olha, o que você está me propondo vale tanto da minha empresa. Porque senão eu vou ser leviana, né? Uhum. Quantos por cento disso significa do meu capital? Então, a gente organizou o famoso DRE, né, fizemos a planilha de rampagem, então qual é o nosso potencial em um ano, se a gente mantiver esse crescimento, que não vai se manter porque foi um crescimento atípico por conta da pandemia. Então, qual é o índice disso, que a pandemia causou e quanto disso a gente pode manter? Foi fora da curva, Foi né? fora da curva, foi. Porque os hospitais fecharam, né? Então, por exemplo, você se fosse, sei lá, cirurgião plástico, você não podia marcar uma cirurgia do teu paciente. Cirurgia letiva, não é isso? Exato. Né? Se você tivesse com um paciente com uma síndrome de túnel do carpo, você não poderia joelho, né? Você torceu o joelho jogando futebol. Preciso fazer uma infiltração no meu ombro. Esses pacientes não podiam ser marcados no centro cirúrgico do hospital porque estava tudo na pandemia. Então, os médicos sentiram a necessidade de ter consultórios mais bem estruturados para levar esses pacientes. Porque senão eles estavam dependentes desse hospital que não podia atendê-los. Então, eu cresci. A consultoria estratégica ainda te acompanha? A consultoria estratégica ainda me acompanha. A gente ainda está com eles. Justamente para organizar toda essa questão da empresa. Para depois a gente pensar nessa questão de investimentos financeiros.
né? Então, é uma consultoria estratégica mesmo. A gente está mudando a estratégia de marketing, testando, né, quais são as melhores estratégias, porque como eu não tenho concorrente, eu não consigo me basear pelo que o outro fez. Então, então, não é tem teste. benchmark nenhum. Exato. Os seus dois principais produtos, vamos colocar assim, né, porque não são efetivamente produtos, mas seria a consultoria estratégica e a parte de estruturar a clínica de um médico para ele conseguir realizar cirurgias, Não, a suplementações. consultoria estratégica não é um produto meu. A consultoria estratégica eu estou recebendo de uma empresa para a Lequer, para criar mais estratégias para a minha empresa. O meu principal produto é que, assim, são vários pequenos produtos, tá? Por isso que a gente fala hoje de soluções completas em saúde. Mas o meu principal produto é normativa de saúde. Eu acho que se eu tiver que resumir é isso. Então a gente traz as normatizações para você ter um consultório que fique dentro da regra. Qual regra? Regra de vigilância sanitária, regra de segurança do paciente, regra de LGPD, que é a Lei de Proteção de Dados, né? Porque os pacientes são dados sensíveis, os prontuários médicos, enfim. Então, a gente tem um conhecimento normativo, tá? E aí a gente traz para os médicos, desde a sua estrutura física, quando você vai montar a clínica, né? Como tem que ser esse espaço? Para a vigilância te dar um alvará. Então, desde isso, o alvará, propriamente dito. E aí, os teus funcionários, a tua equipe, que equipamentos você tem que ter aqui dentro. Então, um exemplo para vocês que não são da área, por exemplo, você tem que ter uma caixa de emergência ou um carro de emergência. Você tem que ter um DEA, que é um desfibrilador automático, ou um cardioversor, que é um outro tipo de equipamento técnico, né? Para o nível de atendimento que você vai fazer, o que a norma diz? Então, a gente traz essa normativa e coloca isso em ordem. Escreve protocolos, manuais, registros. Então, você tem que registrar a temperatura da geladeira que guarda a medicação, como isso é feito, de que maneira isso é feito. Você tem que dispensar a medicação de anestésico que você fez no paciente, porque tem que ter um rastreio dessa medicação, como isso é feito. Então, é o dia a dia mesmo. É o dia a dia, de normativa. Então, se eu tiver que resumir, o grande produto da Lequer é normativa. Tá? Em todos os produtinhos, né, os subprodutos, tem alguma coisa de norma técnica. E aí, por sermos enfermeiras, hoje já não estou mais sozinha, né? Então, por termos enfermeiras, a gente tem esse conhecimento da normativa, porque dentro do hospital, quem é que cuida disso? A gente. Né? O médico não vai olhar a temperatura da geladeira de medicação, ele pede para você, me pega uma insulina. Ele pede para você, você vai lá... Se o BR não sabe nem de geladeira. Exato. E aí eu vou lá buscar essa insulina. E eu tenho que saber como é que eu armazenei, em que prateleira da geladeira ela está, qual a temperatura que ela tem que ficar. Ele não vai saber disso. Aí quando ele monta a própria clínica dele, não tem essa enfermeira. Exato. Percebeu aí, ó, voltamos lá no começo. Então, dentro do hospital, ele entra e fala, enfermeira, pega uma faixa crepe pra mim. Ela vai lá dentro do estoque, ela traz. Enfermeira, preciso de insulina. Ela vai. Enfermeira, preciso de um manitol. Ele abre um carrinho de emergência para atender uma emergência, mas não foi ele que montou aquele carrinho. Quem montou e lacrou aquele carrinho foi a minha enfermeira. E tudo dentro de uma normativa. E aí, quando ele vai para dentro da clínica, né, é meio aquela coisa de, nossa, mas sei lá, no Sírio funciona. Sim, funciona, mas tem alguém fazendo funcionar, que não é o senhor no caso, o senhor está atendendo o paciente. Então, na sua clínica, quem vai trazer tudo aquilo que você tem pronto no hospital para você ter igual na sua clínica, né? No caso, hoje somos nós. Entendi. Leca, hoje eu particularmente assessoro o patrimônio de muitos mesmo. E alguns viram e falam comigo, nossa, o médico não sabe nada da parte financeira. É claro que, longe de generalizar, eu tenho alguns clientes que estudam muito e conversam quase que de igual para igual, assim. Mas talvez por gostar, né? Por gostar. Teve uma necessidade em algum momento. Mas, enfim, você pensa em entrar nessa demanda financeira também, que é um lado esquecido da faculdade de medicina também, nas clínicas, vocês têm esse projeto para a Lequer nisso também? Temos, e a gente está, nesse momento, junto com essa estruturação, com essa consultoria, ampliando os produtos, né, os serviços da Lequer para essa área. Então, financeiro, contabilidade e marketing, que são coisas que os médicos não têm na faculdade, né? E nem os médicos, nem os enfermeiros, né? E a contabilidade médica no Brasil é uma grande bagunça, né? Assim. Então, entender de verdade, porque, por exemplo, vou te dar um exemplo simples, tá? O médico vai contratar uma enfermeira. A norma de trabalho de sindicato, de que rege horas de trabalho, pagamento, insalubridade, adicional noturno, é completamente diferente. Não é qualquer contador
que vai saber disso. Ele lida com um tipo de funcionário, de sindicato. O sindicato que rege a saúde é o Sindhosp. Então, é um sindicato próprio, com normas próprias, né? E você precisa saber disso. Então, começa pela contabilidade, tem ótimos serviços e tal, mas começa por aí. E o financeiro, o que acontece? Toda vez que a gente chega numa clínica, eu chego trazendo um monte de norma. E norma requer investimento. Então, eu faço o médico botar a mão no bolso toda vez. Então, fora o que ele tem que botar a mão no bolso para me pagar, ele fala para mim, pô, mas você só me fala de comprar. Eu tinha um médico que eu falava assim para ele, doutor, eu preciso falar com você. Ele é de comprar? Se for de comprar, eu não quero falar com você. Porque eu olhava a clínica e falava, doutor, você precisa comprar um equipamento tal. A gente precisa comprar tal coisa. A gente precisa ter tal. Ele falava, cara, você só me dá boleto. Né? Doutor, você precisa contratar uma enfermeira. Porque eu vou embora e alguém vai precisar tomar conta disso tudo. Pô, mas uma enfermeira custa muito caro. Porque o médico faz a mesma conta que eu. Eu fazia conta em cirurgia. Eles fazem a conta em consulta. O médico fala assim, quantas consultas eu preciso ganhar para pagar isso? Caro? É caro, hein? Ô, Leandra, 5 consultas? Ele faz a mesma conta que eu. Que eu falo que é a famosa conta de pão. Né? Atendi 10 pacientes. Vamos fazer uma conta que fique redonda, né? Ganhei R$100 em cada paciente. Ganhei R$10.000 no fim do dia. Eu não creio. Tá, doutor, quanto é o seu custo operacional? Eles não fazem essa conta. Não fazem. Eu tenho que pagar isso, tenho que pagar aquilo, tenho que pagar aquilo, mas eu ganho. É exatamente essa troca. Eu contava, nossa, esse sapato custa 2 cirurgias. Ele conta assim, nossa, uma enfermeira custa 5 consultas. E pra quem é empreendedor é um tiro no pé você pensar dessa forma, né? Não dá. Até curto prazista ao extremo e... Você não pensa, tá, mas uma enfermeira aqui é 5 consultas, tá? O salário dela é 5 consultas. Só que o que ela me traz? A escala que ela vai te dar. Exato. Então, essa conta eles não fazem. E o que a Lequer esbarra? Sempre no financeiro. Porque quando eu mostro o projeto para ele, primeiro, o financeiro para ele me pagar, ele fala, nossa, sua consultoria é muito cara. Segundo, o financeiro para ele aceitar tudo que a gente propõe para ele dentro das normativas. Então, invariavelmente, a gente tem que entrar nisso. Doutor, deixa eu ver, deixa eu te ajudar. Né? Só que nós não somos especialistas em finanças, nós somos enfermeiras, nós somos técnicas. Então a gente está, por meio de parceria agora, tentando trazer um setor financeiro de verdade, BPO, bonitinho, para dentro da Lequer, para que os médicos possam ter este serviço. E para que aí isso possa ser organizado, para quando eu disser para ele, doutor, você precisa contratar uma enfermeira e um técnico. Ele fala, ok. Porque ele está vendo ali o que aquilo significa a longo prazo. Né? Então, não é pensar no hoje, eu preciso tirar do meu bolso hoje 5 consultas para pagar uma enfermeira. Não é esse o pensamento. Mas ainda é, na maioria dos casos, como se pensa. E não está errado, porque eu também pensava assim.